Louvado seja o Senhor. Mais uma vez, no dia do Senhor estamos juntos, desfrutando da sua maravilhosa mesa, que é para o nosso desfrute. Isso para sempre lembrarmos do plano eterno de Deus, do amor de Deus por cada um de nós. É como se o Senhor falasse para nós a cada semana: não se esqueça que eu morri por você. Eu morri por você não somente para salvá-lo, mas para que você fizesse parte de mim, como membro do corpo de Cristo. Nós louvamos ao Senhor. Você sabe, hoje nós vamos entrar em Mateus 10, e no final de Mateus 9, nós vemos o coração do Senhor para com as pessoas. Antes do versículo 35 de Mateus 9, nós vemos, os fariseus chamando o Senhor, coisa de Beelzebu, falando mal do Senhor. E aí, em Mateus 9, 35 diz: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O nosso Senhor Jesus, quando veio para a terra, ele veio com uma missão. E ele sempre foi muito firme nessa missão. Mesmo com as dificuldades, com os sofrimentos do dia a dia, ele continuou. Mesmo com outros falando mal dele, mesmo sendo atacado, ele continuou. Ele veio cumprir a obra da redenção. E aqui diz que ele percorria todas as cidades e povoados. Por quê? Porque o coração dele é que todos soubessem o que Deus havia preparado para eles. Nós precisamos tocar essa realidade do coração de Deus. Amém? E aqui diz que ele ensinava, ele pregava e ele curava. Se ele ensinava, é porque o povo, as pessoas tinham que aprender muitas coisas. Então, isso também é muito importante para nós. Tem muitas coisas que nós precisamos aprender. E quando diz que ele pregava, isto é, anunciava, é porque há muitas coisas que nós precisamos saber. Então, preste atenção. Tem coisas que nós precisamos aprender e tem coisas que nós precisamos saber. E ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. Aqui, a palavra de Deus usa duas palavras: doenças e enfermidades. Para nós, talvez, seja a mesma coisa, né? Diz assim, ele só repetiu, são sinônimos. Não, tem diferença. No grego, e mesmo o sentido dessas palavras, ele tem diferença. Doença é uma causa, é algum distúrbio que ocorre no nosso corpo, tá certo? E esse problema, esse distúrbio pode ser detectado por meio de exames. Agora, a enfermidade é como nós sentimos a doença. A palavra enfermidade, no grego, significa moleza, fragilidade, fraqueza. Isso quer dizer que você, quando tem uma doença, essa doença ataca seu corpo, você sente algo. Então, a doença é uma coisa objetiva. A enfermidade é como você sente a doença. Compreenderam? Eu estou fraco, eu estou sem fome, por exemplo, né? São todos sintomas. Isso é enfermidade.
E isso quer dizer o quê? O Senhor veio curar o problema do corpo e também o problema da nossa alma, né? Do que nós sentimos. Isso é muito importante. O Senhor quer curar por fora e por dentro. Compreende? Por isso que fala de doenças e enfermidades. Algumas vezes nós podemos ter uma doença e nós não sentirmos. Por exemplo, alguém se tem um câncer, não está sentindo ainda, mas está ou não está com a doença? Já está. Mas, no que diz respeito à enfermidade, essa pessoa não se sente enferma. Correto? Agora, tem um momento que tem a doença e a pessoa se sente enferma. Mas também tem casos em que a pessoa se sente enferma, mas não tem doença. É o caso da pessoa dizer assim, eu estou sentindo mal, vai no médico, faz tudo quanto é exame e está tudo certinho. Porque tem outros fatores que não são agressões ao corpo. Você pode ver como o Senhor se importa não somente com a nossa condição, Ele se importa com também o que nós sentimos. Percebe o amor do Senhor? Como é o coração de Deus, tá? E Ele então fazia isso. Ele percorria, né, todas as cidades e povoados. Louvado seja o Senhor por tal coração. E aí também, uma coisa que nós aprendemos em Mateus 9, versículo 36, que diz, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aqui nós vemos que o Senhor olhava para as multidões. E ele tinha um sentimento. Essas mesmas multidões que os fariseus, saduceus, escribas olhavam. Mas qual era o sentimento deles para com o povo? Nenhum. Mas qual era o sentimento do Senhor? Compaixão. Por que eu falo isso? Porque hoje a igreja é o corpo de Cristo. E nós, como corpo, devemos sentir o que a cabeça sente, o que o Senhor sente. Você sabe, toda vez que nós oramos, temos comunhão com o Senhor, e nós oramos nesse sentido, o Senhor coloca em nós esse sentir, esse amor, essa compaixão com as pessoas. Aqui diz, compadeceu-se delas. Isso no passado nós falamos, né? Falando palavra grega ligada a splanknon, é algo interior, sentimento de compaixão, é algo que move todo o seu ser interior. Por quê? Porque essas pessoas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Essas duas palavras, aflitas e exaustas, também tem muito sentimento inserido nelas. Aflito, nós sabemos, o sentimento de aflição, né? De angústia, mas também a palavra grega tem um sentimento de que desanimado, uma pessoa que desmaiou, entendeu? Por causa dos ataques que sofrem. Pessoas também, outro sentido da palavra grega é assediadas. Tantas coisas estão nos assediando dia a dia que causam em nós aflição, que causam em nós perda de força e muitas vezes nos fazem desmaiar, nos faz sentir cansados. Eu creio que todos nós, principalmente nos dias de hoje, né, tantas coisas acontecendo, nós também muitas vezes não sentimos isso? Sentimos.
E aí, a outra palavra é exausta. Exausta significa prostrado, lançado, deixado por aí, ou o outro sentido é espalhado. Espalhado. Então, observe, quando nós sofremos ataques, existem duas consequências. Primeiro, uma consequência pessoal. A consequência pessoal é que eu me sinto mal, eu sinto aflição, eu sinto desânimo, eu me sinto fraco e eu desmaio. Dá um sentimento de desistência. Desisto. Vou ficar por aqui mesmo, né? Isso no aspecto individual. E no aspecto coletivo, quando fala exaustas, como nós falamos, significado é espalhados, nós que deveríamos estar juntos, acabamos espalhados, cada um para o seu canto. Um pastor deixa as ovelhas espalhadas? Não. Por que essas ovelhas estavam aflitas, desmaiando, fracas? Porque precisavam de alimento e ninguém alimentava. E por que estavam espalhadas? Porque não tinha alguém para cuidar delas, não tinha um pastor. É isso que o inimigo quer fazer. Primeiro, quer fazer você desistir, desmaiar. Segundo, fazer você parar de reunir. Ele quer nos espalhar. Porque nos espalhando, ele consegue atacar cada um de nós. Mas isso ocorre quando não há pastor. Quando não há alguém que possa cuidar delas, das ovelhas, das pessoas. Essa é a condição da humanidade hoje. Nós temos duas escolhas. Sermos um com o sentimento que há no mundo, ou sermos um com o Senhor. Se nós formos um com o Senhor, nós vamos sentir o que o Senhor sente. Nós damos graças a Deus porque o Senhor colocou dentro de nós um coração para cuidar das pessoas. Não é? Deus começou a colocar nos irmãos e os irmãos estão começando a se mobilizar para formar grupos de apacentamento e grupos de homens de oração. Por quê? Porque as pessoas nesse mundo estão aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E também o Senhor está colocando esse coração nas irmãs. As irmãs já estão cuidando, né? Uma das outras já há mais tempo, mas também estão fortalecendo agora essa questão de apacentamento, acolhimento. Para quê? Para cumprir essa função que o Senhor fazia nessa terra. E o Senhor mudou? Não mudou. Hoje ainda ele tem o mesmo sentimento. Daí no versículo 37, ele viu a situação. E ele falou para os discípulos. Mas preste atenção, ele viu, mas ele fazia algo. O Senhor não era alguém que via e dizia assim, o que eu posso fazer? Não. Ele sabia da missão dele. Eu vim para mudar essa situação. Eu vim para salvar as pessoas.
Então o Senhor hoje está colocando em nós esse mesmo sentimento. Olha só, ele falou então para os discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E aqui o Senhor fala algo muito importante. Tem uma seara que é uma lavoura grande, que precisa ser cuidada e precisa ser colhida. Aqui, entre nós, há irmãos que trabalham ou trabalharam com fazendas, né? E sabem da importância da colheita, não é? Você planta esperando o momento da colheita. E agora, quando chega o momento da colheita de soja, por exemplo, e começa a chover, 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 você diz assim: está pronto no campo, eu só precisava tirar do campo para colocar no armazém, e está chovendo, não bate um desespero? E o Senhor estava falando isso para os discípulos. Tem muito produto no campo aqui que está pronto para ser colhido e ninguém está colhendo. Ninguém está colhendo. Quem está indo atrás para colher? Ó, essa safra nós estamos colhendo agora, né? Quando nós íamos começar a colher, começou a chover. Ó, Senhor Jesus, choveu uns 3 dias e nós todos orando, 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 orando. Aí, graças a Deus, o tempo melhorou. Deu uns 10 dias de tempo bom e ó, colheita, 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 né? Traz, porque tem que aproveitar o tempo. Quero fazer uma pergunta, Luiz Carlos. Época de colheita, você diz assim: sábado e domingo nós não trabalhamos, é isso? Colhe no domingo? Hein, André? Quando tinha lavoura, colhia domingo ou não? Está colhendo, né? Exatamente. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Irmãos, nós estamos chegando ao final dos tempos, né? E o Senhor está dizendo para nós: tem que colher agora, porque eu estou voltando. Depois não dá mais tempo. Graças a Deus que Deus está nos acordando. Nós vemos muitos irmãos e irmãs dispostos a cooperar com a colheita do Senhor, para cuidar dessa lavoura, para colher os grãos, para apacentar pessoas. Então o Senhor diz: trabalhadores são poucos. O Senhor, quando diz trabalhadores são poucos, Ele está falando daqueles trabalhadores sérios, que são um com o coração dele. Porque trabalhador preguiçoso tem demais. Eu quero perguntar: trabalhador preguiçoso tem muito ou tem pouco? Tem muito. Agora, trabalhador diligente, sério, tem poucos. Trabalhadores com o mesmo coração do Senhor são poucos. Daí ele diz algo muito importante no versículo 38. Rogai. Isso é, vocês têm que orar. Orem para que o Senhor da seara mande trabalhadores para a sua seara. Agora, vamos aplicar isso para a nossa pessoa.
O Senhor disse para os seus discípulos para que eles orassem ao Senhor para enviar trabalhadores para a colheita. Você ora sobre esse assunto ou não? Você ora, você olha para esse mundo e, Senhor, é hora da colheita. São poucos trabalhadores. Manda trabalhadores, Senhor. Você ora sobre isso? Aí nós podemos ver que muitas vezes nós somos insensíveis. Nós não conseguimos tocar o que está no coração do Senhor. Uma pessoa aqui da cidade, época da colheita, né? Tá quente, não tá? Cara da cidade assim, tem que chover para refrescar. O dono da lavoura diz, não pode chover porque tem que colher. Mas tá quente. Sofra um pouco. Não é? O nosso sentimento que essa colheita do Senhor é também ou não a nossa colheita. Ou o nosso sentimento é como pessoa da cidade. Não quero nem saber, está quente, eu quero que chova. Que tipo de sentimento nós temos? E aqui diz, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Por quê? Porque a colheita não pode ser desperdiçada. Sabe, quando começamos a colher, eu oro com muitos irmãos, né, no Brasil, e eu, como comecei a colher, eu falei para eles, irmãos, na nossa oração em conjunto, por favor, ore para que tenha tempo bom para que possa colher, né? Então, o que é? Eu falo isso para os irmãos seriam comigo, né? E aí, toda vez que nós vamos orar, eles perguntam, aí, como é que está a colheita? Como é que está a colheita? E aqui diz, mande trabalhadores. Você sabe que essa palavra trabalhador é aquele trabalhador que ganha um salário, é o trabalhador rural, é o trabalhador que faz, que usa as mãos para fazer. Aqui não fala do trabalhador que fica pensando. Por exemplo, né, muitas vezes um presidente de uma empresa, ele fica pensando, mas ele não faz, só pensa, né? Aqui o trabalhador é o trabalhador que faz, que vai atrás. Agora, uma das coisas que isso mostra o que é o trabalhador que trabalha duro, né? Agora, uma coisa aqui, essa palavra, mande trabalhadores para a sua seara. Essa palavra mandar, no grego, significa expulsar, compelir alguém a partir, mandar alguém partir de modo severo, ainda que não violento na linguagem. Você sabe que essa palavra mandar trabalhadores, essa palavra mandar, é a mesma palavra que o Novo Testamento usa nos evangelhos usado para expulsar demônio. Né? Quando diz expulsou o demônio, mandou o demônio fora. Isso tem muito significado. Quer dizer o quê? O grande poder que Deus usa para expulsar o demônio, muitas vezes é o poder que ele tem que usar em nós para nós sairmos, porque nós resistimos. Os irmãos compreendem? Mande trabalhadores, por quê? Porque pela nossa índole, pelo nosso caráter, nós não saímos. Nós ficamos em nós, queremos conforto. Não nos importamos com a lavoura de Deus. E esse mandar
significa Deus apertar. Vai, vai. Que o Senhor realmente use seu poder para tornar todos nós trabalhadores da seara do Senhor. E nós precisamos orar muito por isso. E quando nós orarmos para o Senhor, Senhor envia, eu digo, isso o Senhor falou para os discípulos, vocês têm que rogar. É uma ordem do Senhor, vocês têm que orar sobre isso. E eu vou dizer uma coisa, quando nós oramos, nossos ouvidos se abrem para também podermos ouvir o Senhor nos chamando para a colheita. Percebe? Por isso que logo que termina Mateus 9, Mateus 10, versículo 1, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Aqui nós vemos que ele pede para os discípulos orarem. No final do capítulo 9 e no início do capítulo 10, ele chama esses próprios discípulos, porque os discípulos, ao orarem a Deus, seus ouvidos se abrem para ouvir o chamamento de Deus. Louvado seja o Senhor pelo encargo que Ele está dando a nós para a evangelização, para o apacentamento, para o cuidado. Por quê? Porque a igreja vai se edificar nesses tempos de angústia final. E o Senhor vai voltar. O Senhor está nos despertando para isso. Daí, no Mateus, capítulo 10, versículo 1, diz que chamou esses 12, deu-lhes autoridade. Lembre-se, se o Senhor nos chama para nós trabalharmos na seara, Ele vai nos capacitar para isso. Ele vai nos dar os instrumentos necessários para isso. E aqui, no versículo 2 diz, ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Daí ele menciona os 12. Você pode ver, no versículo 1, eles eram os discípulos, aqueles que estavam aprendendo com o Senhor. No versículo 2, agora eles são chamados apóstolos. Apóstolos significa enviados. Aqueles que estavam aprendendo, agora foram enviados. Louvado seja o Senhor. Nós aprendemos para sermos enviados. Isso é o que nós precisamos perceber e tocar. Agora, eu queria, dentro desses 12, falar do último. No finalzinho do versículo 4 fala, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Em Lucas capítulo 6, versículo 16, Lucas 6, 16, nos é dito o seguinte, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Essa passagem de Lucas é muito importante, mostrando que ele no início não era traidor, mas ele se tornou traidor. Certa vez, perguntaram para um homem de Deus, para um servo de Deus, o seguinte. Eu estou falando isso aqui porque a gente lê isso aqui e diz, esse Judas traidor, né? O que é isso? Não é assim? A gente lê isso aqui e diz, esse Judas, quando Judas traiu, ele traiu o Senhor, nós temos um espírito de acusação muito forte.
Então o homem perguntou para um servo de Deus: por que Jesus escolheu Judas Iscariotes para ser seu discípulo? É uma boa pergunta, né? O senhor sabia? O senhor sabia. Mas por que ele chamou Judas Iscariotes para ser seu discípulo? Olha só, o homem sempre pergunta isso aí, né? Gosta de curiosidade. Isso aqui, tal, tal, tal. Você sabe qual foi a resposta do homem de Deus? Ele disse assim: eu não sei. Mas eu tenho uma pergunta mais difícil que a sua pergunta. Daí eu disse: ah, é? Qual pergunta que você tem? Daí ele disse assim, esse servo de Deus disse: eu tenho uma pergunta mais difícil do que essa que você falou. E a minha pergunta é: por que Jesus me escolheu? Não pergunte por que Jesus escolheu Judas. Pergunta por que Jesus escolheu você. Nós nos importamos muito com os outros. Por que Jesus escolheu você? Nós somos melhores? Mas a gente pode ver uma diferença entre Judas e os demais. Em Mateus 26, versículos 20 a 25, diz o seguinte: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Olha só, nós sabemos que já estava próximo do Senhor partir, né? Morrer na cruz, estavam comendo. Daí o Senhor de repente diz assim: um dentre vós me trairá. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Essa pergunta chocou os discípulos? Certamente chocou e muito. Olha só, e eles, muitíssimo contristados, começaram um por um. Olha só, tá? Preste atenção, eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe aqui. Eles, muitíssimo contristados, ficaram tristes com essa informação. Ficaram tristes com essa pergunta. Daí eles começaram um por um a perguntar ao Senhor: porventura, sou eu, Senhor? Preste atenção a essa pergunta dos discípulos. Nenhum desses discípulos diz: Senhor, é ele? É ele? A pergunta dos discípulos foi: Senhor, sou eu? Senhor, sou eu? Essa é a minha condição. Eu não quero ser alguém assim, não é? Sou eu, Senhor? Preste atenção, nenhum deles perguntou: é ele? Eles perguntaram: sou eu, Senhor? E aí, o Senhor respondeu, versículo 23, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, naquele momento já tinha esse sentimento de traição, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Todos eles perguntaram: sou eu, Senhor? Olha como eles se endereçaram ao Senhor Jesus, chamaram o Senhor Jesus de Senhor. Só Judas chamou o Senhor Jesus de mestre.
ele não chamou o Senhor Jesus de Senhor. Aqui tem um ponto importante. Jesus, ele é seu Senhor ou é só um mestre? Mestre significa, ele me ensina alguma coisa boa. Senhor significa, eu sou dele. Se você olha para o Senhor somente como mestre, aquele que te ensina alguma coisa boa, no dia que você encontrar alguma coisa melhor, você vai trair. Você vai negar. Não é? Ele trocou dinheiro, o Senhor por dinheiro, porque ele amou mais o dinheiro. Dinheiro era mais importante para ele naquele momento. Mas se ele é o seu Senhor, não tem como. Estou falando isso. Por quê? Porque estamos falando da lavoura de Deus. Não é verdade? Nós estamos falando da lavoura de Deus. E nós somos a lavoura de Deus e nós somos cooperadores de Deus. Se o seu Senhor tem uma lavoura, você vai dizer, essa lavoura é minha também, porque é do meu Senhor. Correto? Isso é diferente. Esse sentimento é diferente. Por isso, amados irmãos, amadas irmãs, eu dou graças a Deus, porque eu vejo hoje muitos irmãos e irmãs se mobilizando para ser um com o Senhor nesses tempos finais. Se o Senhor, você perguntar para o Senhor, Senhor, olha para esse mundo, o que você está vendo? O Senhor vai dizer, eu vejo pessoas aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, e eu me compadeço delas. Eu quero colhê-las para mim. Mas está faltando trabalhadores. Você quer ou não quer ir colher essa lavoura para mim? É isso que está no coração do Senhor. Se você perguntar para o Senhor, Ele vai responder isso. Louvado seja o Senhor, porque Ele é um Deus que fala. Amém? Na semana que vem, Senhor permitindo, nós vamos avançar mais nesse Mateus capítulo 10, porque tem muitas coisas preciosas, aplicáveis hoje para a nossa vida, que vai mudar o nosso viver, nos levando a cooperar com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.